nossa escola dominical, tá bom? Pastor Fábio. Meus irmãos, bom dia. Nesse mês de setembro, nós vamos abrir a Bíblia em livros dos profetas maiores, aqueles 5 livros que escreveram mais capítulos: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E no último domingo, nós resolvemos pegar logo o que tem mais capítulos, que é Isaías, e alguns de nós se comprometer a ler ele em todo o mês de setembro. São 66 capítulos, então a gente tem que correr, aqueles que se comprometeram, para que a gente possa cumprir. Quem que no domingo passado à noite levantou a mão e falou assim: eu vou tentar ler o Isaías todo em setembro? Levanta de novo assim. E aí, está dando conta? Andou para frente? Vou fazer uma pergunta aqui: alguém dos que levantaram a mão já terminou o livro de Isaías? Você acredita que eu já recebi o WhatsApp de gente que terminou? No domingo passado, estava sentado aqui no fundo o pastor Alcindo, ele é amigo aqui da igreja, ele foi daqui, ele veio abraçar o presbítero Valmilson e os diáconos e presbíteros que foram instalados e eleitos aqui. Orou com o Valmilson aqui no altar e estava sentado com a gente. Você acredita que essa semana ele me mandou um zap? Sexta-feira: Fábio, missão dada, missão cumprida. Já terminei o livro de Isaías. Aí eu mandei assim: já? Hoje é sexta-feira, os 66 capítulos. Aí ele escreveu lá: está concluído, está terminado. Acho que ele ficou com medo de esquecer. Levantou a mão aqui, acho que ele ficou com medo da foto dos anjos, que depois ia cobrar. Aí correu e encerrou o pastor Alcindo. Então vamos lá, hein? Vamos encerrar os 66 capítulos no mês de setembro. E vamos ter essa alegria do pastor Alcindo, que conseguiu ler ele todo, então rápido, né? Hoje nós vamos abrir no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Tem um versículo conhecido de quem é crente há muito tempo. A gente sabe de cor esse versículo. Sem abrir, você fala comigo. Quer ver? Ó? Quero trazer à memória. A gente às vezes nem sabe o que tem em Lamentações, capítulo 3, 21. Mas a gente sabe que ele é assim, que ele está escrito desse jeito. Vamos abrir e vamos ler de novo. Não tem problema saber versículos da Bíblia sem lembrar os capítulos e os versículos. Esse é um deles que a gente sabe e costuma não lembrar. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Olha, eu não achei até agora, ó. Pronto, achei. Lê comigo, vamos todos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3, 21. Só as mulheres, vamos? Lamentações. Só os homens, vamos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3, 21. Só quem está casado, vamos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3, 21. Só viúvos e viúvas, vamos? Só quem tem de 18 anos para baixo, vamos? Só quem tem de 60 anos para cima, vamos? Muita gente, hein? Muita gente. Todos de cor, tira aí da tela, eles estão colando. Isso, obrigado. Vamos todo mundo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3, 21. O tema desse livro é um juízo enviado por Deus. Ele tem 5 capítulos e esse é o tema dos 5. Um juízo muito pesado, muito doloroso, enviado por Deus. Que juízo foi esse? Uma nação que foi levantada para vir e destruir o povo de Deus. Essa nação é Babilônia. O rei deles era Nabucodonosor. E o tempo da invasão foi
duas investidas. A primeira, 605 a.C., e a segunda, fatal e cabal, 586 a.C. Ao escrever esse livro, o profeta Jeremias expressou toda a sua tristeza pela total destruição da cidade de Jerusalém, da nação de Judá, o povo de Deus, e do majestoso e belíssimo templo construído por Salomão, que foi totalmente destruído. E Jeremias estava lá. Ele viu e chorou tudo isso como um profeta que viveu toda essa dor. E para ele, teve uma dor ainda maior, pois ele estava quase completando 40 anos de ministério. E ele ficou com uma sensação que tivesse desperdiçado todo o seu tempo, pois todas as mensagens de alerta que ele deu foram totalmente desprezadas. Razão pela qual o juízo veio. Tem 40 anos que ele está ministrando ao povo, anunciando esse juízo, e o povo não lhe ouviu, e o juízo veio. Por isso o livro se chama Lamento, e são 5 lamentos. Cada capítulo é um lamento, onde é uma expressão de toda a sua tristeza pelo caos que veio sobre todo o povo do Senhor. Assim, esse livro me ensina com lamentos, nos dias do caos que vier sobre a minha casa, como eu posso entrar na presença de Deus, como eu posso abrir o meu coração na presença de Deus, como eu posso conversar com Deus, pois você vai ver Jeremias conversando com Deus, capítulo 1, capítulo 2, toda a sua tristeza, sem rodeios, sem dourar a pílula. Ele fala do tanto que está doendo, e ele fala do tanto que ele gostaria que não fosse assim. Eu gostaria que não fosse assim, Senhor. Então é um livro da Bíblia que me ensina a aproximar de Deus nos piores dias da minha vida, nos dias de caos, pois esse livro está num dos maiores caos de todo o Antigo Testamento. E lá dentro tem um profeta falando e colocando Bíblia na nossa língua e no nosso coração. Alguns aspectos curiosos desse livro, que nós vamos só olhar e perceber. Olha o capítulo 1, se você está com a folha de papel, você vai ver que ele tem 22 versículos. Confere aí. Olha o capítulo 2, tem 22 versículos também. Confere comigo. Já o capítulo 3 tem 22, 3 vezes, o que vai dar 66. Olha se é isso mesmo. 66 versículos. O capítulo 4 volta a ter 22. Olha lá. E o capítulo 5 também. Ele escreveu o livro todo em forma de acróstico, todinho. O que é um acróstico? É quando chega o dia dos pais e o seu filho que está na escola pega o seu nome, Fábio, e te entrega uma mensagem lindinha, assim, F, fabuloso, A, alto, B, bonito, I, inteligente, O, otimista, papai, eu amo você. Isso é um acróstico. Quem já recebeu o acróstico? Dia dos pais, dia das mães, com o seu nome. Lembra o que deu o seu? Carlos. C. Não vão só no Carlos então, não vai demorar. C. A. R. Rico. L. O. Otimista. S. Sábio. Deve que foi sábio, né? Eles sempre colocam sábio. Jeremias, não sabemos por que razão,
ele quis escrever o lamento em forma de acróstico. Pegou o primeiro capítulo, versículo 1, primeira letra do alfabeto. Segundo versículo, segunda letra. Terceiro versículo, terceira letra. Quarto versículo, quarta letra. São 22 letras, o alfabeto hebraico. 22º, última letra. Pegou o capítulo 2, fez a mesma coisa. Primeiro versículo, segundo. A gente não consegue ver isso no português, porque está traduzido. Pegou o capítulo 3 e resolveu fazer o seguinte. Primeiro versículo, Aleph. Segundo versículo, Aleph, primeira letra. Terceiro versículo, Aleph. Então ele escreveu 66 assim, de 3 em 3, também não sabemos. Sinceramente, honestamente, não sabemos os motivos. Aí o quarto versículo, segunda letra, Beit, 5, segunda letra, Beit, 6, segunda letra, Beit. Por isso que deu 66, porque ele repetiu 3 vezes sequencialmente, cada uma das 22 letras, até chegar no versículo 66. O único capítulo que não aconteceu isso foi o capítulo 5, também não sabemos por quê. O 5 não seguiu o acróstico, mas o 1, 2, o 3 e o 4 seguiu um acróstico. O versículo que lemos, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É um versículo que você e eu podemos lembrar dele no dia do nosso caos. Porque não necessariamente o nosso caos será um caos de mais gente. A gente pode passar por situações terríveis e elas serem somente nossas. Ela não envolve outras famílias. Ela não envolve a igreja. E foi um caos aquilo que nós enfrentamos. Foi um caos aquilo que nós passamos. O que pode ser caos nosso? Para nós homens é um grande caos quando financeiramente nós quebramos. Totalmente. Alguns de nós homens sabem o que é isso. Totalmente. Depois de 15 anos, depois de 22 anos, depois de 13 anos. Seja a empresa que tínhamos, ou seja a nossa história como funcionário de alguma coisa, onde a gente foi demitido e aquilo foi um caos. Alguns de nós homens, isso é muito assustador. Situações de desemprego vêm sobre alguns de nós no pior momento da nossa vida, que é um momento onde a gente não tem mais idade para competir no mercado de trabalho, onde o nosso currículo sempre é preterido, porque nós temos muitos anos de vida. E a gente está concorrendo com quem tem 22, 21, 28, e regra geral, sem entrar no mérito da questão, as empresas preferem contratar os mais jovens porque os salários são menores. Eles pagam bem menos. E eles pensam que aquele rapaz vai fazer a mesma coisa. Mais para frente nós vamos pregar sobre isso, porque o filme Top Gun Maverick trouxe uma reflexão nova sobre isso. Mas lá na frente a gente conversa. Lá na frente a gente conversa. Lá na frente a gente conversa. Quem assistiu o filme entendeu o que eu falei, quem não assistiu não entendeu nada, eu não vou explicar. O caos pode ser um luto terrível, onde eu perco a minha esposa amada, 17 anos de casamento sólido, fiel, um câncer, um acidente de carro, um acidente vascular, cerebral, caos. Para nós homens, então, perder a esposa é um caos. A casa parece que perde o comando.
Eu não consigo nem imaginar. Para um cidadão aparentemente jovem, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, perder a esposa, com 3 filhos pequenos, chegar em casa e ela não estar lá mais. Parece que tudo desorganiza. Desaparece a agenda, a rotina. A gente não sabe nem onde é que fica a caixa de remédio. Caos. Alguns exemplos de caos. O que fazer nesses dias? É o que esse livro nos ensina e é o que esse texto nos ensina. A direção bíblica em meio ao caos. É um bom título para esses 5 lamentos. A direção bíblica em meio ao caos. Esse versículo resume toda a direção. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse versículo nos ensina atitude. A atitude de quem diz, eu quero. O eu quero é seu, somente seu. O eu quero é meu, somente meu. Por isso Jeremias não tem outra forma de escrever esse versículo. Eu quero. É um tipo de atitude pessoal e intransferível. Eu quero levantar dessa cama. Eu quero tomar esse café da manhã agora. Eu quero sair e continuar procurando emprego semana que vem. Eu quero continuar enviando o meu currículo. Eu quero fazer outra entrevista. Sou reprovado. Eu quero fazer outra entrevista. Sou reprovado. Eu quero fazer outra entrevista. 12 reprovações. Eu quero fazer 13. Eu quero fazer 17. Eu quero! A atitude é pessoal e intransferível. E pode chegar numa hora que você diz, eu não quero mais. Aí acabou! Aí acabou. As coisas na sua vida não vão acabar segundo as circunstâncias, mas segundo a sua atitude. As coisas na sua vida não vão parar por causa dos outros, mas por sua causa. E você vai passar o resto da sua história culpando os outros, quando a culpa foi totalmente sua. Porque você não quis mais. E ele está no meio do caos. E ele diz, eu quero. É um caos muito maior do que qualquer coisa que eu pudesse expressar aqui. Vou tentar fazer uma metáfora, aproximar um pouco. Guardadas as devidas proporções, é como Rússia invadindo Ucrânia. Jatos passando sobre a zona leste de São Paulo, lançando bombas, e uma delas acerta esse prédio. Estou tentando pintar o quadro do caos. O prédio aqui foi totalmente destruído. E nós não podemos nos reunir aqui. E os tanques continuam passando pelas ruas, repleta de cadáveres. E a gente, se quiser prestar culto, é em casa, meio que escondido, porque estão entrando nas nossas casas e levando os nossos filhos. Entraram na minha e levaram o Davi e o Daniel para a Babilônia, para servirem ao rei Nabucodonosor. Esse é o caos desse livro. Foi nesse tempo que levaram para a Babilônia Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E no meio desse caos, ele diz, eu quero. Ou seja, não acabou. Eu quero, ou seja, não é o fim. Demais, né? Espetacular. Eu quero isso para mim. Seja qual for o caos que eu enfrentar na história, eu quero dizer, eu quero.
Seja qual for a dor que eu passar na minha história, eu, Fábio, quero, lá do meio da dor, dizer: eu quero. Seja qual for a desilusão, seja qual for a traição, seja qual for a decepção, seja qual for qualquer um, eu quero dizer: eu quero. Atitude. Essa pequenina expressão bíblica significa atitude. E ela é muito simples de entender. Uns querem, outros não querem mais. Definiu sua história. Definiu o seu presente e o seu futuro. Pronto. Todo esse livro nos ensina a continuar querendo. Todo ele. Como Jeremias quis e declarou. Um segundo ensinamento que a gente tem nesse versículo. O primeiro é a atitude. E o segundo é o conteúdo dessa atitude. O conteúdo, a essência, o que está dentro. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A atitude é eu quero, e o conteúdo, trazer à memória o que me pode dar esperança. A palavra memória aqui tem muito mais o sentido e o significado de lembranças, ficar lembrando, ficar remoendo, ficar falando comigo mesmo, ficar dizendo para mim. Ele diz: eu quero ficar remoendo, eu quero ficar lembrando, eu quero ficar falando dentro de mim aquilo que me dá esperança. O conteúdo da atitude dele é espetacular. O conteúdo da atitude dele é rejuvenescedor, inspirador, abençoador. E a gente não vai poder chamar de otimismo ou de autoajuda, porque quando a gente vai ver o que dá esperança para ele, o que dá esperança para ele é Deus. Então não é palestra de motivação, não é palestra de... Porque o que dá esperança para ele não é o seu poder, o que dá esperança para ele não é a sua inteligência, o que dá esperança para ele é o Deus que ele serve. Ele vai falar isso para frente, principalmente nos próximos versículos, logo depois dele nos ensinar a ter atitude com o conteúdo certo. Os versículos seguintes já falam desse conteúdo. Se a gente continuar a leitura, o texto diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. São os versículos seguintes que apresentam o conteúdo da sua atitude. Lê comigo 22 e 23, vamos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O caos aqui é tudo está sendo consumido, o caos aqui é tudo está sendo destruído, o caos aqui é que parece que vai acabar, mas ele traz para dentro de si um conteúdo de algo que diz que não vai acabar, que são as misericórdias do Senhor. O que é a graça? A graça é o Senhor colocar na sua mão algo que você não merece, algo que você não tem e que jamais teria. E Ele resolve trazer, colocar na sua mão e deixar com você. Isso é graça. E fica com você para sempre. Por isso que é chamado de favor imerecido. O que é misericórdia? Misericórdia é diferente da graça, até no movimento. Enquanto a graça, Deus vai até você e leva. Misericórdia, Deus vai até você e tira. Graça é favor imerecido.
colocar em suas mãos, deixar contigo algo valiosíssimo que você não tinha, jamais teria, e Ele resolve te dar. A expressão máxima da salvação. O que é misericórdia? É algo que estava na sua mão, que te prejudicaria e que te destruiria por merecimento, é seu. Você é digno de carregar isto que é seu e que vai te matar. Deus vai até você e retira, e leva, arrancando de suas mãos. A Bíblia diz, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Salário é algo devido. Salário é algo que eu mereço, pois eu trabalhei para isso. E a sensação bíblica que temos nesse texto é como se você fosse receber esse salário todo dia. Aí logo pela manhã, logo pela manhã, logo pela manhã, logo pela manhã. Alguns de nós aqui já tem muitas manhãs. Por isso que o Salmo 23, no versículo 6, diz que bondade e misericórdia me seguirão logo pela manhã. Logo pela manhã. Então Jeremias, ele já se levanta, porque naquela manhã ele já consegue ter esperança, porque naquela manhã ele já consegue pensar no amanhã, porque naquela manhã ele não faleceu. Ele teve mais um dia, no meio do caos. Guardadas as devidas proporções, 2020 e 2021, muitos de nós estamos aí. E esse versículo quer me ensinar e te ensinar também que a gente precisa melhorar a nossa cabeça. Muito do que acontece no nosso corpo, na nossa vida e na nossa história e só você pode tocar aqui, na sua cabeça. Pergunta: o que me pode dar esperança? Tem que levar isso para a cabeça. O que pode te dar esperança? Uma eleição para governador? É isso que está te dando esperança? Uma eleição para presidente da República? Sua esperança está nisso? Você está ruim de esperança, hein? Lamento te dizer. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: e finalmente, irmãos, finalmente, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, e se alguma virtude há, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos dar uma arrumada naquilo que a gente leva para dentro da cabeça?
Vamos tentar levar mais coisa de Deus para dentro da nossa cabeça, vamos? Porque aí a gente vai ter esperança. Vamos ler mais a Bíblia, vamos? Vai ajudar, hein? Vamos gostar desse negócio de ler Isaías e vamos andar para frente? Vamos tentar trazer mais louvores, vamos tentar trazer mais orações, nossas orações, orações dos outros. Hoje, dia 11 de setembro, ficou marcado na história como uma data muito terrível do ano de 2001. Eu estava na cidade de Coronel Fabriciano, era uma manhã, e eu voltando do gabinete pastoral, fui passar em um mercado. Tempos de não muitas redes sociais ainda, o mercado todo conversava sobre 2 aviões que atingiram 2 prédios nos Estados Unidos. Então eu corri para casa, Janaína estava lá fazendo os afazeres domésticos com o nosso filho que tinha acabado de nascer, que nasceu em 2001. Então eu corri, liguei a televisão e estava aquela imagem inesquecível de um prédio e uma fumaça saindo do prédio. Quem lembra dessa manhã de 2011? Assim como eu lembro de alguns detalhes de onde eu estava, você consegue lembrar? De onde você estava, como você recebeu a notícia? Então, assim, os jovens nem... Nós que não somos tão velhos assim, já passamos por coisas, né? Vocês lembram? Que semana horrorosa. Vocês lembram as notícias? Vocês lembram as expectativas? Nós estamos aí, ó. Olha nós aqui. Quando começou a guerra na Ucrânia, já tem mais de 6 meses? 6 meses, viagem. Obrigado. 6, né? Já tem mais de 6 meses, você nem percebeu. Você lembra como foram as notícias nos primeiros dias de invasão? Até eu acompanhando o noticiário igual um Zé Mané todo dia. Janaína ficava assim, e aí? Notícia? E aí? E aí? E aí? Eu lá agarrado, igual um Zé Mané. A guerra não acabou, gente boa. O que acabaram foram as notícias. Será que você já percebeu que se você ficar... dá ruim? Ou não percebeu ainda? Na pandemia você ficou muito pior por causa do tanto de coisa que você... Tá bom? Outros não. Resolveram. Atitude, conteúdo. Mesmo em meio ao caos. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Que o Senhor nos ajude. Amém? Todos nós, hein? Estou junto com você nisso aí. Tem dia que eu acerto mais, tem dia que eu acerto menos. Tem época que eu aperto mais o botão certo, mas tem hora que eu estou quase apertando o eject. Nós estamos no mesmo barco, hein? E eu estou lutando para, aperta aí, Zé. Esperança. Deus é fiel. Fidelidade do Senhor. Vamos encerrar lembrando disso para alguns e para outros, talvez sabendo pela primeira vez. O nome do fera é Thomas Obadiah Shishon, um pastor metodista norte-americano que escreveu mais de 1.200 poemas. Ele converteu-se aos 27 anos de idade no ano de 1883.
1893. E no ano de 1923, vai fazer 100 anos, um dos seus poemas virou um hino. E o hino foi baseado no versículo 23, grande é a tua fidelidade. Um dos hinos mais conhecidos da história da Inódia cristã. Ele está praticamente em todos os saltérios, harpa e inários do movimento cristão no mundo. No nosso novo cântico, ele está no número 32. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. E dizem que a parte que ele mais gostava do seu poema é: nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Quero trazer à memória que o meu Deus é fiel. Nunca mudou e nunca faltou. Seja hoje, amanhã ou em meio ao caos, Ele estará comigo. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Dá uma passadinha na sua cabeça aí. Como é que ela está hoje? Quando a gente está nervoso, a gente fala assim: o seu cabeçudo, sua cabeçuda, cabeção. Melhorar. Amém? Vamos ficar em pé?